Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e neste vídeo eu gostaria de discutir com vocês a respeito da intolerância religiosa no Brasil. Esse terceiro vídeo é uma sequência do vídeo anterior em que eu falei sobre as causas da intolerância religiosa no Brasil. Agora eu vou falar sobre uma causa que eu considero a principal causa de intolerância contra as religiões de matriz africana. Então, vamos ao vídeo. Bem, o último aspecto que eu destaco aqui como sendo causa de intolerância religiosa também é um aspecto que está muito mais presente nos grupos religiosos fundamentalistas, ligado exclusivamente a uma corrente do mundo protestante. Em geral, essa corrente fundamentalista, conservadora, enxerga também as religiões de matriz africana a partir do fenômeno da incorporação, do fenômeno da possessão. E eles acham que as pessoas que participam desses grupos em que acontecem fenômenos de incorporação, ou como eles costumam denominar, fenômenos de possessão, são vistos então como ações demoníacas, ações satânicas, ações em que a presença do mal está ali naquele lugar. Então é preciso libertar essas pessoas, é preciso exorcizar aquele espaço para que essas pessoas então venham ao conhecimento da verdade, segundo eles. Eu arriscaria a dizer que, na verdade, esse é o principal motivo de discriminação, preconceito em relação aos grupos religiosos de matriz africana. Porque o fiel que participa desses grupos fundamentalistas, eles fazem uma relação direta com as religiões de matriz africana e as histórias de possessão que estão no texto bíblico. E nesse sentido, a interpretação dele é uma interpretação de que esses grupos representam aqueles grupos em que o mal estava presente. Então é necessário a gente libertar essas pessoas e converter essas pessoas. Por que eu entendo que essa ideia vem de uma interpretação direta dessa relação com o texto bíblico? Porque se você prestar atenção, um fiel de uma igreja fundamentalista, ele não se preocupa, por exemplo, com a presença de um islâmico. Ele não se preocupa com a presença de um budista. Mas ele se preocupa com uma pessoa de religião de matriz africana, principalmente quando ele consegue identificá-lo pela sua roupa, pela forma como ele está trajado, com as suas guias, e logo ele identifica essa pessoa com o mal, com alguém que deve ser combatido, porque ele faz essa relação da possessão, ele faz essa relação da religião como essas religiões de incorporação. Então o fiel faz uma relação direta dessa pessoa que está vestida dessa forma com aqueles grupos que estão lá nas histórias bíblicas e que sofreram com essa ação de expulsão ou com essas histórias de possessão. A mesma coisa acontece com aquela pessoa que é espírita. Quando ele se declara espírita, o fiel que é fundamentalista, que faz parte de um grupo fundamentalista e que pensa dessa forma, ele logo faz essa relação do espírita como alguém que fala com os mortos, com alguém que trabalha com essa questão da incorporação, da possessão, e ali ele vê nessa pessoa alguém que está presente lá naqueles textos bíblicos que ele costuma interpretar como sendo histórias de possessão. Então, se não fosse assim, esse mesmo fiel se comportaria da mesma maneira quando ele estivesse na frente de alguém que se declarasse católico ou budista
ou islâmico, mas não é assim que acontece. O fiel fundamentalista, em geral, quando alguém se declara espírita ou de religião de matriz africana, ele faz essa relação direta com os fenômenos de incorporação ou de possessão. E aí ele tem essa reação forte contra os grupos. Por isso que eu vejo que essa é uma das principais causas de intolerância contra os grupos de religião de matriz africana. Vejam bem, eu não estou dizendo que o espiritismo ou as religiões de matriz africana trabalham com esse fenômeno. Eu estou dizendo que esta é a forma como os grupos fundamentalistas cristãos e os grupos fundamentalistas ligados ao protestantismo enxergam esses grupos e que por isso então há uma reação muito forte a esses grupos de religião de matriz africana e também ao espiritismo, porque eles ligam, eles fazem essa relação direta com esses fenômenos. E essa é uma causa que eu diria, talvez a causa principal da intolerância contra esses grupos. Bem, é preciso a gente também dizer o que devemos fazer para combater a intolerância religiosa no nosso país. Eu diria que a primeira coisa seria conhecer, se aproximar para conhecer. E conhecer não daquela forma que eu falei antes, não para combater, claro, conhecer para poder respeitar o outro. Mas eu também posso fazer um movimento contrário, ou seja, respeitar o outro sem mesmo conhecê-lo. Porque para respeitar alguém, algum grupo, alguma pessoa, eu não preciso necessariamente conhecê-lo. Mas eu diria que é necessário a gente conhecer o outro para que a gente possa destruir alguns preconceitos e algumas discriminações que foram criadas historicamente. Outra forma de combater a intolerância religiosa são os comitês ou os grupos de diálogos que já existem em alguns municípios, em alguns estados, comitês que estão ligados ou a algum órgão público do estado ou do município, ou às vezes grupos de diálogos que são formados pela própria comunidade. Esses grupos são importantes para que a gente possa conhecer um ao outro, discutir a violência, discutir os casos de intolerância e caminhar juntos. Outra forma de combater a intolerância é aproveitar aquilo que já está acontecendo no nosso país. Por exemplo, no dia 21 de janeiro, que é o dia que se comemora o combate à intolerância religiosa no Brasil, existem várias caminhadas que são organizadas nos vários estados, nos vários municípios do Brasil. É importante que a gente dê as mãos, é importante que a gente possa se unir, independentemente da minha crença, da minha fé, para que a gente possa combater a intolerância religiosa e estabelecer o diálogo entre as pessoas e construir uma sociedade de respeito, uma sociedade de fé e uma sociedade de solidariedade e de paz. Portanto, pessoal, essas eram algumas questões que eu queria trazer para a nossa discussão. Espero que elas possam ajudar nas futuras reflexões. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!